Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Tudo começa nos bancos da escola. Um professor pode fazer a diferença no interesse de novas gerações pela literatura. É o tal poder da literatura, aqui descrito por Maria do Carmo Vieira, autora deste novo livro, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde relata também a sua experiência de contacto com alunos em partilha de leituras e referências sobre textos literários, na ligação que faz também depois ao movimento pela defesa e salvaguarda do café Martim da Arcada, em Lisboa, em meados dos anos 80 do século passado. Qual é o poder da literatura? Vamos tentar responder esta questão, desvendar talvez algum deste mistério que traga através deste programa com a autora do livro, Maria do Carmo Vieira, professora aposentada do ensino secundário, aliás, a autora do primeiro livro da coleção de ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que debatemos aqui já neste programa, que se chama O Ensino do Português. Com ela à distância vamos ouvir também a opinião de Sandra Barão Nobre, que nos últimos 10 anos se dedica à biblioterapia, faz a ponte entre a leitura, a literatura e a terapia e que a própria nos poderá explicar. Muito obrigado por terem vindo, gosto de recebê-los. Maria do Carmo Vieira, é um pouco na linha, de certa forma, do ensino do português, voltar, no fundo, a falar da sua experiência logo à cabeça com os seus alunos, e já vamos à questão do Café Martim Arcada em particular. Mas antes de, no seu livro, falar sobre o processo da classificação e depois da constituição da associação relacionada com a história do Café Martim da Arcada e desse movimento de salvaguarda, estamos a falar de meados dos anos 80, que assim começou, no início o livro propõe olhar para o poder da literatura, que passa inevitavelmente, Maria do Carmo Vieira, pela ligação entre um professor e os seus alunos. É aí que tudo começa? Eu acho que um professor é fundamental. Aliás, se eu fui para professora de português, não só às minhas avós, mas sobretudo a uma professora, porque às avós é um aspecto emotivo. E como a professora foi não só o aspecto emotivo, mas também o aspecto, o saber, o conhecimento, que eu acho que hoje em dia está... Tudo tem que ser muito facilitado, muito cheio de um lúdico que eu considero pegajoso, e por isso eu acho que um professor é fundamental. E quando se fala em prazer da leitura, se um professor não gostar de ler, mas de ler intensamente, e partilhar até das suas leituras com os seus alunos, eu creio que esse prazer da leitura, de suscitar o prazer da leitura num aluno e de o fazer descobrir a literatura e que forçosamente há de influenciá-lo futuramente, eu acho que isso não acontece. E precisamente a minha experiência me tem dito é que eu vi acontecer a descoberta desse prazer, porque a literatura tem esse condão de nos influenciar, de nos fascinar. Como é que os contagiava? E eu contagiava desta maneira, precisamente contrariando muito daquilo que a escola me teimava como forma de levar os alunos a ter prazer pela leitura. Primeiro, os alunos precisam de tempo e hoje em dia é o que a escola nega aos alunos. Os alunos têm de ter tempo para ler um texto e entrar e envolver-se com esse texto. Eles, no fundo, estão num território novo que eles não conhecem e, por isso mesmo, eles precisam de ter tempo para procurar o sentido da palavra e, no fundo, iniciar uma amizade com a escrita e com o próprio leitor que produziu essa escrita. Além disso, toda a arte, e a literatura faz parte da arte, Fernando Pessoa dilo muito bem, de uma forma muito simples. A arte é feita por se sentir e para se sentir. Isto implica que a leitura de um texto literário tem duas forças, uma a criativa e outra a reativa, a reação do leitor, aquele que vai sentir aquilo que o outro sentiu e lhe escreveu. Ora, um aluno não pode descobrir uma amizade, não pode fazer amizade, não pode descobrir o simbolismo da palavra se não tiver tempo para fazer. E hoje o que é que temos? O que é que nos mandam os programas? Dar de Luís de Camões, por exemplo, 3 sonetos. Não pode ser.
não nos podem dizer um número de sonetos, porque 3 sonetos é nada. E, sobretudo, os alunos, eu torno a dizer, o tempo é fundamental. E hoje nós vemos até nos exames que os alunos têm provas enormes com vários textos, e eu pergunto como é que os alunos podem envolver-se com o texto e, sobretudo, com o texto literário, que tem o aspecto simbólico da palavra. Como é que eles podem pensar, como é que eles podem sentir se não lhes derem tempo? E, por isso, a minha grande luta ao longo de 40 anos foi, no fundo, contrariar muito daquilo que a escola ou que os programas me diziam para fazer. E depois lançar os meus alunos dentro de um texto literário, sem, por exemplo, lhe dizer quais eram os itens programáticos. Eles tinham que ser eles a descobrir. Se, por exemplo, no Cessário Verde havia a dicotomia campo-cidade, isto nunca era dito por mim aos meus alunos. Eles é que, ao lerem, tinham que descobrir. E, sobretudo, eu não fazia aquilo que é a maior aleivosia que o Ministério manda. É que, para habituar os alunos ao digital, para a informática e tudo isso, mandam, por exemplo, vamos estudar Luís de Camões. Vão pesquisar sobre Luís de Camões. Não são os alunos que têm que pesquisar sobre Luís de Camões, ou sobre Fernando Pessoa, ou sobre quem quer que seja. É um professor que, com o seu saber, e porque leu, e porque gostou, e porque sabe partilhar tudo isso com eles, é aí que é a grande empatia e é aí que há o fascínio. Deixe-me ouvir a Sandra sobre a forma como ela se apaixonou pelos livros. Sandra, qual é a sua história da paixão que foi desenvolvendo pela leitura e pela literatura? Boa tarde, ambos, obrigada pelo convite para participar nesta conversa. Um pouco à semelhança da outra convidada, eu nasci numa família onde, embora, enfim, a relação dos meus avós não fosse uma relação forte com o livro, sempre houve uma relação muito forte com as histórias. E quer de um lado, quer do outro, os meus avós contavam muitas histórias. Depois tive a sorte de nascer numa família em que tanto o meu pai como a minha mãe já se tinham feito leitores, e então lembro-me sempre de ver livros em casa e de ver a minha mãe a ler, ou de ver o meu pai a ler. E, portanto, esse contacto vem desde muito cedo com os livros, com as histórias. Também devo dizer que o facto de ter nascido em França nos anos 70 e de, na altura, na escola pública francesa, a relação com a leitura e com a literatura ser já muito mais forte do que aquilo que eu vim encontrar em Portugal nos anos 80, por exemplo, quando nós voltámos a Portugal, também foi determinante. Eu lembro-me, por exemplo, que mesmo por ocasiões festivas, aniversários, por exemplo, o livro era uma oferta muito comum entre nós, entre crianças, de adultos para as crianças. E foi mais ou menos neste caldo, não é? No acesso fácil ao livro, no facto de irmos à biblioteca com a escola, mas também de, em família, se ir à livraria ao fim de semana, ou de ir à livraria ser normal, e de nunca me terem dito que não sempre que eu pedia um livro. A minha relação com a leitura e com as histórias foi crescendo dessa maneira. Sandra, portanto, e que importância teve a figura do professor em todo esse processo? Aqui em Portugal houve algumas pessoas que foram determinantes, sobretudo ali a partir do 10º ano, porque eu fui para a vertente de Humanidades e, por exemplo, eu lembro-me ainda hoje, eu tenho uma predileção dentro daqueles textos obrigatórios que tivemos que ler do 10º ao 12º ano pelos Maias do S. de Queiroz. Aliás, fiz uma daquelas coisas que, para quem já tinha hábitos de leitura e já tinha descoberto o prazer de ler sem ser nesta ocasião, eu li os Maias no verão antes de estudar os Maias no 10º ano. E depois acabei por ler tudo o que havia do S. de Queiroz aqui em casa. E a minha professora de português nesse ano foi determinante para os meus outros colegas que não tinham hábitos de leitura, nem tinham lido os Maias, também se envolverem muito com a obra. Mas eu, muitos anos mais tarde, voltei a ler os Maias e na minha cabeça eu ainda ouvia a voz
da minha professora do 10º ano, a voz da professora Anabela Guerra, a ler os trechos dos Maias, como ela lia, com aquela paixão e aquele envolvimento. E, sim, depois uma professora de História também que me levou a descobrir, dentro da disciplina da História, textos fundamentais da pequena história, por exemplo, daquela corrente de historiadores historiadores franceses a seguir à Segunda Guerra Mundial, que depois também tinha a sorte, enfim, mantive os laços com a França e mandava vir lá os livros. E depois a minha professora de inglês, por exemplo, que me fez descobrir também a literatura anglo-saxónica e que me levou não só a ler os clássicos norte-americanos, mas também alguns livros que foram determinantes de origem irlandesa ou inglesa. Portanto, todos os professores nesta reta final do ensino, ali no secundário, foram muito importantes. Sim, decisivos. Sim. Maria do Carmo, ainda nesta parte inicial do seu livro, eu gostava só de ouvir sobre esta ideia do aprender de cor. Aprender de cor, Maria do Carmo explica-nos esse aprender de coração, que poderá explicar melhor, mas há aqui algo que gostaria, não é uma provocação, mas é... Quando escreve, convidar a decorar será uma tentativa para levar os alunos a sentir o prazer transmitido pela palavra poética. Refere-se a pequenos versos, a poemas inteiros. O que é o decorar? O que é que o decorar aqui faz a diferença? Por exemplo, eu acho que, não sei se foi por uma experiência de infância, mas nós, na primária, éramos levados a decorar, mandavam-nos decorar poemas, ou estrofes, ou quando os poemas eram pequeninos, o poema completo. Mas normalmente eram estrofes. E eu lembro-me que o facto de decorar, eu tomava consciência, e tinha 8 e 9 anos, de que aquele poema eu já o tinha interiorizado, ele tinha ficado comigo. Quando anos mais tarde li do George Steiner que o aprender de cor, e indo à etimologia, vem do cor, por isso de coração, é prender a nós próprios, é agarrar a nós próprios. Eu, em todas as minhas aulas, e os meus alunos lembrar-se-ão disso, sempre que eles estudavam poesia, eu dizia uma pergunta de desenvolvimento sobre um determinado poeta. Se vocês tiverem gostado ou se tiverem interiorizado um verso ou dois, podem ter a certeza que é um estímulo para vocês começarem a escrever, se até o citarem e depois desenvolverem. E o certo é que quando os meus alunos, por exemplo, fizeram testemunhos ou falamos, eu lembro-me deles, por exemplo, dizerem: pensar é estar doente dos olhos, do Alberto Queiro, ou abdique e ser rei de ti próprio, do Ricardo Reis, e muitos outros versos, sei lá, pacifico como o universo, também do Alberto Queiro. O facto de nós prendermos os versos a nós próprios é uma amizade, porque só decoramos aquilo e só interiorizamos aquilo que verdadeiramente amamos. E sobretudo há uma frase do Paul Ricoeur em 3 tempos que eu acho extraordinária, que é: li, compreendi, amei. E isto tanto serve para a literatura como para a nossa vida em relação ao outro, como a nossa vida em todos os aspectos. Porque aqui há um lado, e entrando noutro ponto, que Maria do Carmo articula tudo isto também numa consciência cultural que o aluno vai ganhando, não é? Inclusivamente, conta aqui, pois quem ler o livro pode ver a sua aventura de cruzar, por exemplo, a Bíblia num conjunto de outras leituras, não é? Onde é que a Bíblia entrava nas suas aulas de português? A Bíblia entrava pelo seguinte, e daí eu até dizer que a escola pode martirizar um professor, porque até fui acusada de estar a catequizar os meus alunos, quando a Bíblia não tem nada a ver com ser ateu ou não ser, e é uma obra de arte. E o que é certo é que também havia lógica para eu levar a Bíblia, e a lógica está nisto. Por exemplo, se eu quero estudar as cantigas de amigo, eu posso muito bem associá-las ao Cântico dos Cânticos, porque aparece ali o amigo e a amiga, e aparece o mesmo tipo de temática, por isso há uma grande ligação, no fundo, de cultura dos tempos, de que eles se aperceberão melhor, por exemplo, da influência judaica das cantigas de amigo. No Quinto Império, o Quinto Império que aparece no Padre António Vieira e depois é retomado por Fernando Pessoa. Quer dizer, os alunos, aparece-lhes o Quinto Império. Não, o Quinto Império tem uma história e a história prende-se à Bíblia.
e é na Bíblia, no sonho do rei Nabucodonosor, que o profeta Daniel interpreta, que aparece o quinto reino, que depois o padre António Vieira vai dizer o quinto império, e o Fernando Pessoa retoma. Por exemplo, nos sonetos de Luís de Camões, a Raquel, e no soneto também, no dia em que nasci, Moura e Pereça, que tem forte influência das Lamentações de Job. A Bíblia tem uma influência cultural imensa, nós próprios no nosso dia-a-dia. Por exemplo, quando falamos no prato de lentilhas, o prato de lentilhas é um texto bíblico e muita gente usa, mas porque vê a carga poética e, no fundo, simbólica, e por isso é levado a usar no dia-a-dia. Por isso é que eu digo, a literatura tem uma forte influência, mesmo em quem possa não ler a literatura, mas as pessoas sentem essa carga simbólica, e por isso nós vemos muitas vezes pessoas utilizarem esse exemplo, desculpem, do prato de lentilhas, como por exemplo muitos outros versos, o caminho faz-se caminhando, isso faz parte de um poema, mas é muito utilizado porque as pessoas sentem essa força ali, uma força qualquer, e isso é um texto literário, porque o texto literário influencia beneficamente, isso eu não tenho a mínima dúvida, porque eu vi isso desde crianças de 4 anos a adultos, alunos meus de 50 e de 40 anos. Sandra, também é interessante a sua experiência deste ponto de vista, porque no fundo que estava há pouco a dizer que os livros já foram acompanhando em várias áreas e inclusivamente pela literatura, digamos assim, em vários domínios do saber. No fundo estamos aqui a falar mais ou menos também de uma experiência semelhante, ou seja, os livros conduzem-nos a realidades sociais, culturais, económicas, de várias perspectivas que podem encaixar depois, independentemente das caixas de disciplinas onde queiramos arrumá-las, seja na história, seja na geografia. Essa é também a sua experiência, Sandra? Sim, nós não temos, pensando no contexto escolar, e é algo que infelizmente eu ainda vou testemunhando nas escolas portuguesas, quando vou fazer atividades de biblioterapia com alunos dessas escolas, que infelizmente a relação com a leitura e com a literatura ainda está muito vinculada às disciplinas de letras, não é? Normalmente é o professor de português ou a professora de português que cede o tempo da sua aula para que os alunos possam fazer a atividade de biblioterapia. Há exceções, também já tive professores de matemática, professores de físico-química ou de filosofia, mas por norma são mais os professores ou das humanidades ou das línguas, português nomeadamente, que cedem o seu tempo, como se nós não pudéssemos abordar um assunto qualquer da fisicoquímica ou da matemática ou até da educação física a partir de uma boa história e de um bom texto literário. A verdade é que podemos fazê-lo. Ainda ontem, já não me lembro a que propósito, eu estava a recordar um livro que li, um romance que se chama O Problema Spinoza, de um autor norte-americano que é o Yalom. Ele é psiquiatra, e vinha a recordar o facto de ele relatar nessa história que o Spinoza, portanto o filósofo, não é, que tinha origens portuguesas, mas que já nasceu naquilo que hoje em dia são os Países Baixos e viveu em Amsterdão, depois de ter sido expulso da sua comunidade, ter-se-á refugiado numa aldeia onde, para além de continuar a investir no seu pensamento filosófico, fazia lentes. Ele, na altura, era um dos maiores peritos na Europa no fabrico de lentes. Portanto, ele interessava-se também por estas questões da física e das ciências mais exatas. Por que não ler esta obra, os certos desta obra, numa aula de físico-química, não é? E fazer esta ponte. Portanto, é uma história, um bom texto literário absolutamente transversal. Dá também para abordar outras formas de arte a partir de uma história e todas as outras disciplinas. E sim, tudo isso para mim, para o meu percurso, estas leituras muito ecléticas, eu ainda hoje leio muita história com H maiúsculo. Aliás, o livro que eu estou a ler neste momento é um livro escrito por um historiador.
E esta visão eclética e esta cultura geral, que eu acho que é muito importante e que contribui para que vejamos o mundo de uma forma mais abrangente, talvez mais lúcida, pode vir também da exploração de vários géneros literários. E é o que eu aplico também na minha prática biblioterapêutica. Eu não trabalho, claro que a ficção, como dizia ainda há pouco, é muito importante, a ficção e a poesia, porque têm uma linguagem muito mais rica, metafórica, carregada de símbolos, de simbologia, que espoletam mais talvez processos emotivos e de memórias e ajudam a fazer a ponte entre a nossa vida e aquilo que o texto nos está a trazer de novo, mas eu, na minha prática, eu recorro muito a textos de não ficção também. Considero, por exemplo, que um bom livro de memórias, de testemunhos, ou uma boa biografia, ou uma boa autobiografia pode também ser muito poderosa para abrir horizontes, trabalharmos melhor a questão da empatia, não é? Porque nós, quando estamos a ler, estamos de alguma forma sempre a experimentar ser outro, entramos como que dentro de um laboratório em que experimentamos outra realidade, e sim, alargar horizontes e trabalhar, aprofundar a questão da cultura geral, que eu acho que hoje em dia não se valoriza tanto, e eu gosto de saber um pouco de cada área. Maria do Carmo, ia dizer algo? Eu tenho aqui uma pergunta para si. Está bem. Era em relação... Eu acho que não... Era um pouco para discutir este aspecto com a minha colega. Eu, por exemplo, também li sobre o Spinoza, do Johann Huizinga, que realmente foi morto num campo de concentração, e que é um livro maravilhoso, é um livro extraordinário, mas eu não o incluo dentro da literatura. É um livro do saber. E precisamente o que eu sinto hoje em dia na escola é que nós misturamos texto literário com texto informativo, com texto funcional, e por isso mesmo, se os alunos nunca poderão criar prazer na leitura se a sua relação com o texto não for de qualidade. E o que eu sinto é que se perdeu a relação de qualidade relativamente ao texto literário, que é apresentado como um mero tipo de texto e por isso não é analisado na sua função simbólica e, sobretudo, de experiência de alguém que quer partilhar com o outro a sua experiência do mundo, mas de uma forma em que leva o outro não a receber tudo passivamente, mas a ter de interpretar. E eu até lhe posso dizer, por exemplo, uma frase que eu, por exemplo, para os meus alunos, posso dar no início de uma aula, dizer, olha, eu trago-vos aqui uma frase, neste caso é do Paul Ricoeur, e vocês interpretem ou vamos debater o que é que ele diz. Ele diz assim: um criador deixa a sua obra para ser pensada, relembrada, reaberta pelos outros. Eu acho que isto diz tudo sobre o texto literário. E é esta componente de partilha, no fundo, de amizade, não é só partilha, é amizade. Há um sentimento aqui que o distancia de outros textos que estão no domínio do conhecimento, e nós não podemos misturar tudo, porque eu acho que esse é o grande mal da escola hoje em dia, que mistura tudo. Não! A literatura é uma arte. O Johann Huizinga está no conhecimento, está na filosofia, e por isso não podemos misturar as coisas. Por isso mesmo é que hoje se diz educação literária. Isso é uma treta. Educação literária não existe. Faz o ensino da literatura. Ensinar é diferente de educar. Sandra, a que resultado chega quando faz, no fundo, o contacto, esta ligação entre livros e as tais realidades de terapia? Quer-nos explicar um pouco quais são os resultados a que chega? Bem, depende das pessoas ou do grupo de pessoas com quem estou a trabalhar. Eu, enquanto ouvia a professora Maria do Carmo, fui tirando aqui as minhas notas logo na sua primeira intervenção e sublinhei algumas palavras: o aspecto emotivo da relação com a literatura, o prazer da leitura, a necessidade de tempo,
esta leitura autónoma e a independência em descortinar a mensagem do texto, o significado do texto. Eu trabalho com tudo isso, quer com adultos, quer com os mais novos. E também essa relação de amizade que refere, que no caso da biblioterapia passa muito pelo diálogo. Não há biblioterapia sem conversar, sem dialogar sobre aquilo que foi lido, sem fazer uma digestão, entre aspas, conjunta dos textos, depois do momento de leitura silenciosa, autónoma, independente ou solitária, eventualmente. E o que eu observo, por exemplo, nas escolas, é essa descoberta do prazer de ler ou do prazer de ouvir uma boa história e ter a oportunidade de conversar com ela, de conversar sobre ela e de se expressarem livremente sem juízos, sem grandes orientações, porque eu escolho os textos em função do perfil das pessoas ou do grupo de pessoas com quem vou trabalhar. Enfim, tenho métodos para auscultar estas pessoas inicialmente e depois providencio a leitura, faço a leitura da história em voz alta ou digo, no caso dos processos individuais, agora vai ler estes textos sozinha, mas não dou orientações. Então, é preciso explicar, Sandra, não estamos a falar de dar aulas, é completamente diferente, estamos a falar de um outro contexto completamente diferente, é preciso ver, estamos a falar de duas coisas que não são as mesmas, não é? Não, completamente distintas. Isso. Há um autor francês que é biblioterapeuta e que tem um livro sobre biblioterapia que infelizmente não está traduzido em Portugal. Ele chama-se Marc-Alain Wacquenin e o livro chama-se Lire c'est guérir, portanto ler é curar. Ele é rabino e faz uma ponte entre os textos de tradição judaica e a biblioterapia, e ele defende que a leitura feita em biblioterapia é uma leitura de caráter existencial e altamente subjetiva, enquanto que na escola há é um outro papel, é uma outra função que de maneira nenhuma estamos aqui a desvalorizar, antes pelo contrário, eu sou fruto, enquanto leitora, eu sou fruto do trabalho que foi feito na escola com a leitura. Mas ele diz que a leitura feita na escola que é de caráter mais histórico e que é uma leitura orientada, em que tudo é explicado, até as figuras de estilo, e depois tem, muitas vezes, infelizmente, muita carga da avaliação que vai ser feita depois, ou seja, o prazer de ler, a emoção da descoberta perde-se um pouco. E em biblioterapia nós não fazemos essa leitura, nós fazemos a tal leitura emotiva, a tal leitura existencial, subjetiva, em que deixamos que cada pessoa, à luz da sua experiência de vida, da sua história de vida, do seu conhecimento mais formal ou menos formal, chegue à interpretação. Mas já estão conquistados para o livro ou é a Sandra que faz esse papel de os cativar? Sou eu que faço esse papel. Daí, quando a professora Maria do Carmo fala da questão da amizade, eu faço esse papel, ou seja, o meu papel de mediadora implica também conquistá-los para aquela atividade. Claro que tenho que explicar inicialmente o que é a biblioterapia, como é que ela funciona, quais são as regras da atividade. E como uma atividade que foge muito das rotinas a que eles estão habituados na escola, eles vêm de facto com muita abertura, vêm com vontade de participar, de uma forma geral ficam muito envolvidos naquilo que se está a fazer. Eu conjugo também a leitura em voz alta e o diálogo sobre a história com alguns exercícios de escrita que fazem a ponte também com a história, mas estas atividades são sobretudo atividades de muita liberdade. Muito bem. E também de respeito, porque aquilo que nós treinamos a partir da história é também a capacidade de ouvir com atenção o outro, de acolher a opinião do outro e a visão que o outro tem sobre aquela história, sobre aquele texto, e de procurar controlar esta tendência que nós temos para fazer logo muitos julgamentos, muitos juízos de valor sobre aquilo que o outro colega de turma está a ver naquela história. Professora, portanto, sim. Deixe-me que a professora Maria do Carmo, há aqui uma referência que faz no seu livro, o que me remete para a ideia e a relevância do receptor particular. Quando cita o caso daquele aluno angolano do 9º ano, que não estava nada virado para ouvir falar dos Lusíadas, não é? E desse ponto de vista a professora vai buscar algo que provavelmente
tenho quase certeza que não estava no programa, não é? Mas que o foi cativar, é isso. No fundo, tornou-o cativo, para brincar com a própria obra de Camões. Isto quer dizer que a cada pessoa a sua relação de amizade, e deve ser mais difícil de fazer isso em contexto de aula, não é? Não estão todos na mesma sintonia, eventualmente, de recepção do texto literário. Não estão, isso sem dúvida. Esse aluno era um aluno do ensino noturno, e por isso, como havia menos alunos em turma, eu podia ter essa liberdade de ver que aquele aluno, que eu sentia nas aulas que ele não estava tão participativo, e fui falar com ele. Por isso, o que é difícil fazer quando uma pessoa tem 25 ou 30 alunos, como eu tinha às vezes nas minhas turmas. Mas neste caso, ele precisamente dizia, realmente não estou a gostar, pode ser interessante, mas o que é que eu tenho a ver com isto? Pois, no fundo, também sentia que tinha essa dor da colonização e conte-nos como é que foi buscá-lo. E depois eu pensei, mas sabes que Luís de Camões não é só isto. E Luís de Camões, nas suas reflexões dos Lusíadas, é extremamente crítico, por exemplo, em relação à guerra, em relação à corrupção, em relação ao dinheiro. Por isso tem muitos aspectos nos quais tu de certeza te identificarias. Mas há um que eu de certeza acho que tu vais compreender o que é aquele homem, ou o que foi aquele homem para a sua época, e que foi bastante arejado. E fui buscar as trovas à escrava Bárbara, e em que ele fala na pretidão de amor e a elogia em relação ao ideal renascentista, que era o louro, de olhos azuis, o muito branquinho. E ele, além disso, é que as trovas são lindíssimas, e ele gostou tanto que disse, ele leu e disse, eu agora compreendo, eu acho que vou gostar muito deste poeta, eu agora compreendo, porque ele no fundo sentiu o olhar de um escritor, de um poeta do século XVI, que numa mentalidade de que o outro é a besta sob o aspecto humano, como eles classificavam os africanos no princípio nos descobrimentos, e ele soube ver que aquele poeta tinha um discurso ao contrário, e que sabia ter consciência que se podia apaixonar por alguém diferente e descobrir que era também um ideal de beleza. E isso é extremamente inteligente em Luís de Camões e extremamente humanista. E foi assim que ele foi. Aliás, eu tive também um aluno que era da Construção Civil, que era do ensino noturno, aí está, eu tinha muito mais liberdade para funcionar com ele nas aulas, e ele era da Construção Civil, e eu, na contextualização do Cesário Verde, punha as pinturas do Van Gogh. E ele, que ganhava pouquíssimo, tinha uma vida duríssima, gostou tanto da poesia do Van Gogh e de umas cartas que eu li em relação à prostituta Cian, em que ele humaniza de tal modo aquela mulher que é extremamente comovente, e ele ganhava tão pouco, comprou de Taschen o livro de pintura sobre o Van Gogh, e dizia-me, professora, nem sabe, quando eu estou a almoçar, os meus colegas dizem, lá vem um intelectual, porque ele tinha comprado aquele livro. Mas e levava-o para a obra onde trabalhava. E havia colegas que se juntavam a ele e que folheavam e diziam, olha que bonito, é isto que tu aprendes na escola, que sorte, que sorte. E estamos a falar de homens de 40 e tal e 50 anos. E é por isso mesmo, eu vi o poder da arte acontecer desde pequeninos a 50 e tal anos. Mas não é, não é automática essa amizade que se constrói, não é? Depende de um professor. Depende, por isso mesmo é que eu acho inadmissível, por exemplo, que um professor de português não goste de ler. E eu conheci. Sim. E eu conheci. Conheceu muitos? Quem é que não gostando de ler pode
expressar a sua emoção em relação àquilo que estudou e que agora está a tentar transmitir aos seus alunos. Sim, porque um professor transmite, por muito que o Ministério queira achar que o professor agora é um camarada que está ali, o professor não é um camarada, um professor é mais velho, um professor é aquele que sabe, um professor é o que tem o estudo, é aquele que tem a obrigação de estudar e de saber e de sentir e de compreender o seu aluno e, sobretudo, de saber que é com o seu trabalho que ele vai tocar no futuro do seu aluno. E hoje em dia eu sinto que não se toca no futuro dos alunos. E ninguém é possível conquistar isso. Qualquer pessoa, Maria do Carmo Vieira? É. Há casos mais difíceis do que outros, eventualmente. Aliás, eu tive alunos em que na minha escola o Conselho Diretivo me disse: Carmo, tu tens muitas manias, não penses que com estes meninos tu vais conseguir dar-lhes Fernando Pessoa. Era uma turma péssima e eu dei Fernando Pessoa. Agora eu soube, não ia dar os poemas mais difíceis, mas sabia eles estudar os heterónimos e de cada heterónimo aquilo que eles puderam muito bem compreender e poder sentir e saber e falar sobre Fernando Pessoa, conhecendo as características de cada um dos heterónimos e do próprio ortónimo. E isso eu tive a experiência. Esses alunos existem, vivem e podem testemunhá-lo. Sandra, como é que dá a volta, como é que os conquista nos casos mais, enfim, menos automáticos de ligação forte ao livro e ao texto literário? Pensando aqui no Fernando Pessoa, pegando nesta deixa, eu tenho algumas experiências com turmas, sobretudo ali a partir do nono ano, quando os alunos, enfim, naquele inquérito prévio que eles respondem, há alguns que falam de ansiedade, manifestam alguma ansiedade em relação ao futuro, e eu tenho trabalhado esse tema com um poema do Fernando Pessoa, o heterónimo é o Alberto Queiro, se não me engano, que é o Para Além da Curva na Estrada. E o que eu faço, depois daquele momento inicial da atividade em que eu explico o que é a biblioterapia, como é que funciona, etc., e que eu procuro conquistá-los para a atividade e para a biblioterapia, eu leio o poema, proponho-lhes a leitura deste poema em voz alta, sou eu que faço a leitura, para que depois possamos conversar, mas não digo que é um poema do Fernando Pessoa, porque não quero, eu sei, tenho conhecimento desses anticorpos todos, não é? E às vezes no nono ano ainda não estudaram, não abordaram muitas vezes o poeta, e no 10º também não, e já me aconteceu até ler o poema para turmas que já tinham estudado Fernando Pessoa, mas não este poema em concreto. E depois estamos ali 1 hora, às vezes mais de 1 hora, a conversar a propósito do poema, a recolher todos os testemunhos daqueles alunos e da forma como se sentiram, a ouvir o poema e a pensar nele, e no fim da atividade, quando eu digo que o poema é do Fernando Pessoa, eles ficam muito surpreendidos, porque foram capazes de chegar à mensagem do texto. Mas têm esta ideia de que o Fernando Pessoa é muito difícil e de que sozinhos, ou que seria chato, ou lá está, incompreensível, e vejo no olhar deles também esta satisfação e esta autoestima por terem sido capazes de estar ali a expressar-se em torno de um texto deste poeta. Sim, os mais difíceis... É curioso, às vezes são os que se mantêm mais calados durante a atividade, mas que depois, no fim, quando os colegas já se foram embora, vêm a falar comigo em particular para então partilhar a sua experiência de relação com aquela história, que pode ser um conto, pode ser um poema, pode ser, enfim, um excerto de um romance, e muitas vezes são os professores que me dão feedback posteriormente e que me dizem: olha, esta pessoa que nunca sequer tinha entrado na biblioteca escolar por iniciativa própria, tem vindo a ir à biblioteca e vai requisitar livros e tem manifestado mais interesse em ler. Portanto, vou tendo este feedback, e depois também na avaliação que eles fazem da atividade, que é anónima, mas eu através das pessoas vou sabendo quem é que se entusiasmou mais ou menos. As avaliações são muito positivas e pedem mais. Portanto,
eu acredito que estas atividades na ótica da biblioterapia podem também ajudar aqui a conquistar leitores. Maria do Carmo, agora tenho que falar da outra parte do livro e que vou dar-lhe aqui algum tempo, mas que fica como convite para que as pessoas efetivamente leiam o livro, quer dizer, não vamos aqui contar a história toda. Mas o Café Martinho da Arcada acontece, e eu vou só aqui tentar acelerar aqui a introdução para explicar que a Maria do Carmo, com algumas turmas do 11º ano, curiosamente, de eletricidade e de desporto, portanto, é curioso esse tópico, organizou um percurso, no fundo, os percursos pessoanos, vamos aqui resumir, em Lisboa. Foram ao Largo São Carlos, onde nasceu Fernando Pessoa, o Largo do Carmo, a Brasileira do Chiado, e depois terminava este percurso em Lisboa, no Café Martinho da Arcada. E é aí que tem conhecimento, não apenas e só daquilo que era o Café Martinho da Arcada e o que é que significava para a geração de Pessoa, mas também que havia ali problemas na sustentabilidade do café. Ora, como é que Maria do Carmo Vieira e os seus alunos passam de alunos entusiasmados por Pessoa, da aula, a algo que é a semente de um movimento cívico para a preservação do Café Martinho da Arcada? Pois, eu acho que foi mesmo precisamente esse poder da literatura, porque quando nós fomos fazer o percurso pessoano por Lisboa, eles já estavam identificados ou com heterónimos ou já tinham verdadeira amizade por Fernando Pessoa. Aliás, ele até dizia, nós já fazemos parte da família do Fernando Pessoa por causa de um texto do Bernardo Soares a propósito da família. E foi aí no Martinho da Arcada que fomos recebidos pela Dona Albertina Mourão, que era a sócia maioritária do café, e foi ela que nos disse que o café que ela não sabia se iria aguentar, porque o café estava com muitos problemas de sobrevivência e estava a ser muito assediada por bancos e por outras entidades para vender o café. E os meus alunos, por pensarem que o café se podia, onde tinha Fernando Pessoa escrito, ou poemas, ou muitas cartas, por exemplo, à namorada Ofélia, poderia desaparecer, quando viemos pelo caminho, disseram, e se nós conseguíssemos fazer alguma coisa? E daí nasceu uma carta aberta que dirigimos ao Ministério da Cultura, ao Presidente da Câmara de Lisboa e a toda a população em geral, para que o Martinho fosse classificado no seu interior de interesse público. E porquê? Porque nós sabíamos que o interesse público seria, não poderia ser facilmente eliminado, porque era via Instituto Português do Património Cultural, Ministério da Cultura, e por isso daí esse pedido para essa classificação. E realmente este movimento que partiu sobretudo foram 5 os alunos, que eu aqui terei que dizer, que foi o António Aires, o Artur Anjos, o Licínio Assis, o Paulo Malícia e a Cristina Barbosa. Foram estes 5 que uma noite em minha casa escrevemos a carta aberta e depois em turma melhorámos. Estávamos em que ano? Estávamos em 83, 84, foi no ano letivo de 83, 84. E essa carta, a comunicação social apoiou grandemente, mas todos os jornais da época, a maior parte deles desaparecidos, a entidade política, a Assembleia da República, todos os partidos políticos, e nós entregámos essa carta, só que o ano terminaria em 84, o ano letivo, e por isso ainda não tínhamos recebido qualquer resposta para a classificação do Martinho e se havia aceitação ou não. E foi precisamente propondo aos meus alunos do ano seguinte, do ano letivo de 84 e 85, que eram alunos estudantes, trabalhadores também de mecanotecnia, entre os quais o António Almeida, que eu tenho que dizer, e o José Sena, porque também foram elementos preponderantes, e eles aceitaram continuar com esta luta. E o que é certo é que foi em 84 e 85, do ano de 84 e 85, que em maio o Café Martinho da Arcada foi classificado de interesse público, o que quer dizer que hoje em dia aquele café não tem qualquer problema, se lhe acontecer qualquer desastre ou financeiro, e oxalá que não, porque ele tem que manter
aquele ramo de exploração. É ser café. Infelizmente ele é só restaurante, não é café. Mas isso, pronto, é outra história. Não, mas eu quero ir a essa história, mas antes disso só explicar. Foi criada uma associação, não é? Pois, depois no IPPC o que me disseram foi que havia uma classificação do interior, mas que se nós largássemos os donos com essa classificação, o Estado iria também esquecer facilmente isso e que não era prezar nem o nome do Pessoa, nem daquele café, que é o mais velho café de Lisboa, porque ainda vem do século XVIII. E nessa altura foi o Dr. Mota Carneiro, do Instituto Português do Património Cultural, que disse: Maria do Carmo, se quer efetivamente continuar com a luta do Martinho, peça a todos os seus alunos ao longo dos anos que participem nesta odisseia. E por isso se prolongou, não foi? E prolongou-se até 90. E criámos a associação sem fins lucrativos. Precisamente qual era o objetivo? Era podermos receber dinheiro ao abrigo da lei do mecenato. E a associação chamou-se Associação Pessoana dos Amigos do Martinho da Arcada. E aqui, novamente, há uma figura relevante que foi o arquiteto Pedro Vieira de Almeida, que no fundo ajudou a que se fizesse um concurso internacional, que foi a primeira vez que aconteceu, para a recuperação do Café Martinho da Arcada, que foi pago pelo Estado, por apoios vindos do Estado e que nós podíamos receber, e de instituições particulares. Só que não devia ter deixado de ser café, é isto, não é? É isso mesmo. Depois o projeto vencedor foi do Raul Leste Ferreira. E na memória descritiva realmente ele tinha que permanecer café. O objetivo era permanecer café e simultaneamente restaurante. De manhã no fundo era restaurante, a partir acho que do meio-dia as pessoas tinham mesmo que sair e então preparavam-se as mesas para o almoço. Depois do almoço havia novamente café até X horas. Não havia jantares nessa altura e por isso era café depois até fechar. O que aconteceu, como acontece sempre que não sei, sempre que há políticos, e porque em muitos políticos realmente há uma buçalidade cultural que é confrangedora, o que acontece é que o Café Martinho da Arcada, depois de ter recebido todas as coisas, dinheiro e subsídios, e ter toda a salvaguarda através da Associação Pessoana dos Amigos Martinho da Arcada, e depois de uma generosidade imensa, porque fizemos aquilo em troca de nada, o café abriu em 1990, depois da recuperação, e para a estranheza das pessoas, as pessoas iam lá tomar um café e não os deixavam sentar. E diziam, não, isto agora é só restaurante. E se quisesse tomar uma bica, era não come em pé. E pronto, e até hoje eu lamento tudo isto. Na altura ainda fizemos uma nova carta aberta, porque as pessoas, o IPPC sabia, o Ministério da Cultura, o Ministério das Obras Públicas, que tinham financiado, todos sabiam o processo, todos tinham lido a memória descritiva, todos tinham sabido porque é que se tinha formado a associação, e no fim ignoraram tudo isso. E 35 anos depois não é possível voltar atrás. E só se não quiserem, porque o Café Martinho da Arcada é uma fraude falar-se no Café de Martinho da Arcada e relacioná-lo com Fernando Pessoa, porque Fernando Pessoa, se fosse vivo, nunca poderia entrar no Martinho da Arcada, porque não teria dinheiro para tomar ali uma refeição, muito menos o entraria para tomar uma bica num come em pé. Fechamos com a Sandra perguntando-lhe se a manutenção destes lugares também ajuda a amizade pelos livros. De alguma forma, os livros estão cheios de lugares, paisagens, cheiros, salas, quartos. Esses lugares fazem também a diferença depois na amizade que podemos construir? Claro que sim. Aliás, eu devo dizer que li o livro da professora Maria do Carmo com uma sensação de aperto no coração por essa perda. Aliás, se calhar lá fora, se o Fernando Pessoa não tivesse sido português e tivesse nascido noutro país, muito possivelmente o Martinho da Arcada seria tratado com outro carinho, até muito mais explorado no âmbito dos muitos roteiros literários que eu vejo noutras capitais e noutros países, em que essa memória e essa relação com o espaço e com os lugares é muito explorada, fazendo a ponte com
com o autor e com a obra que nos deixou. Sim, sem dúvida, estar nos lugares, respirar esses ambientes, ajuda a entrar dentro das histórias e dentro das obras. Não é por acaso que, por exemplo, a título pessoal, eu sei que isto acontece com outras pessoas, muitas vezes o ir a um lugar e descobrir que um determinado autor frequentou aquele espaço estimula a vontade de ir ler a obra, ou o contrário, ler a obra dá-nos depois a vontade de viajar e de nos deslocarmos e irmos visitar também os ambientes que essas pessoas frequentaram, as cidades onde viveram, os edifícios que ocuparam, não é? Ir visitar o quarto onde a pessoa viveu, ver os objetos. E é claro que isso ajuda a entrar dentro do espírito de uma época, dentro da mente, da personalidade do autor e alimenta a vontade de ler e de explorar essa obra. Portanto, é uma pena que no caso do Martinho da Arcada isso tenha perdido. Sandra, muito obrigado pela sua participação neste programa. Agradeço também à professora. Obrigada eu. E muito obrigada. Obrigada, Sandra, também. Um abraço. Obrigada, professora Maria do Carmo. Obrigada. Maria do Carmo Vieira, Sandra Barão Nobre, falaram connosco a propósito do poder da literatura. Este é um livro editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença, neste programa, da capa à contracapa, cuja versão em podcast, na conversa original, está disponível nas plataformas digitais. O genérico original deste programa é do pianista Mário Laginha. Fizeram o programa esta semana Beatriz Garcia, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para conversar sobre outro tema.